Mais uma pauta, a gente achou que a história tinha acabado, não acabou não. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu a visita do Kyle Rittenhouse, o jovem que reagiu a ataques de militantes do Black Lives Matter em protestos em agosto do ano passado. Em julgamento no último dia 19, o Kyle foi absolvido de todas as acusações imputadas pela promotoria, que incluíam homicídio qualificado. Armado com um fuzil, ele reagiu a ataques de dezenas de manifestantes. 2 agressores morreram e um ficou ferido. Durante o julgamento, o Kyle disse que fez o suficiente para parar as pessoas que tentavam agredi-lo. Os 12 jurados foram unânimes em seu favor. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele estava nas ruas para proteger estabelecimentos comerciais da sua cidade e que foi perseguido pelos militantes até um estacionamento. O Kyle foi alcançado e revidou os ataques. A congressista norte-americana Marjorie Taylor Greene propôs a atribuição da medalha de ouro do Congresso dos Estados Unidos a ele. E aí, Ana, sai um grande jornal brasileiro, né? A gente pode até botar na tela, o Globo, né? Um jornal do qual eu já fui leitor desde muito pequenininho, mas que hoje em dia tenho certa dificuldade em tomar nas mãos, dizendo que o Trump recebeu um assassino, que assassinou negros, porque a história da imprensa brasileira foi essa, ele matou negros. Aliás, se ele tivesse sido condenado, seria uma farsa mais ou menos do tamanho da farsa que é o próprio Black Lives Matter, né? Você sabe muito bem desse assunto. Não, teve outra publicação no Brasil também, que aí seguiu muito uma linha do copiar e colar nos Estados Unidos, né? Que o Kyle é um supremacista branco que saiu às ruas em Kenosha, né, ali durante um protesto do Black Lives Matter e até um protesto que a imprensa, um protesto que destruiu bairros, que colocou a cidade em cinzas, né, literalmente, né, centenas ali, dezenas de estabelecimentos comerciais foram queimados e nós temos tem o vídeo todo, né, mas a gente tem um print também da imprensa cobrindo, né, o jornalista com um estabelecimento comercial atrás em chamas, labaredas altíssimas, e ele com o microfone dizendo, estamos aqui cobrindo as manifestações pacíficas do Black Lives Matter. Então, assim, é uma realidade paralela, né? Isso é um dos pontos que eu vejo da administração Donald Trump, de ter colocado o dedo nessa ferida da imprensa que vive uma realidade paralela e ter falado, you are fake news, você é o inimigo do povo, porque realmente você reportar, não existe mais hard news, né? Você reportar os fatos e aí os comentaristas, os analistas, eles analisam, né, dentro do contexto jurídico, contexto social, econômico, aquele fato que aconteceu, não existe mais isso. Mas eu acho que eu vou além, Lacombe. Esse caso do Kyle, que já se tornou um caso histórico, ele trouxe muito mais do que apenas a vida do Kyle ali, né, no tribunal de Kenosha. O que estava sendo julgado ali também era a segunda emenda americana, o direito de posse de arma, o direito à legítima defesa, porque, acredite se quiser, eu acompanhei bastante o caso, acho que o Constantino também acompanhou todos os detalhes, o promotor disse, ali nas considerações finais dele, que você não pode ter uma arma em mãos e atirar em alguém se a outra pessoa não tem uma arma. Mesmo se ela esteja ali tentando investir com certa violência, que no caso do Kyle, teve um dos manifestantes que tentou bater na cabeça dele com um skate, né? Tentou 2 vezes. E não era uma pessoa contra ele. Exatamente, era uma multidão ali contra ele. Então, esse caso mostra não apenas a imprensa corrompida e hoje apenas como um braço midiático do Partido Democrata, mas mostra também a turba que coloca jornalistas, que tenta colocar agora, que colocou médicos durante a pandemia numa espiral de silêncio e que tenta colocar juízes, no caso do caso do Kyle, júris também, 12 pessoas ali nos júris, numa espiral de silêncio para que a justiça revolucionária dessa turba ela seja
colocada em prática. E outra coisa que também estava ali sendo julgada é aquilo que a gente estava falando dentro de todos esses contextos de hoje. O processo legal, o caminho do processo legal, né? Você apresentar as evidências dos dois lados, o debate, um júri. Então, hoje, a justiça revolucionária dessa turba violenta que a gente vê que empurra essa agenda nefasta da esquerda radical, da extrema esquerda, é preciso que nós continuemos quebrando essa espiral de silêncio. E o mais interessante disso tudo, para fechar, Lacombe, é que houve um momento de apreensão nos Estados Unidos, numa possível ruptura, de novo, logo depois que ele foi inocentado, de mais protestos violentos, e não aconteceu. Isso eu achei interessante e queria ver o que o Constantino acha disso. É um bom ponto, Ana, mas antes de eu chegar lá, deixa eu comentar essa postura lamentável, para dizer o mínimo, da imprensa, né? Esse chamado que vimos do jornal O Globo, do qual fui colunista por 6 anos, né, é uma vergonha. E o procurador de justiça, Marcelo Rocha Monteiro, que já entrevistamos aqui no programa, ele pontuou uma coisa muito importante que mostra o abismo de postura dessa mídia, dependendo do que se encaixa ou não na narrativa, no viés ideológico, político, partidário dessa turma, né? São os mesmos veículos que chamam traficante com um fuzil na mão, que dispara contra policial, que é pego em vídeo fazendo isso, ou matando alguém, de suspeitos. Então veja, o traficante armado com fuzil, o cara que invadiu uma loja e a câmera de segurança pegou cada minuto de ação do bandido, do marginal, atirando em alguém, suspeito é preso pela polícia. Kyle Rittenhouse, inocentado pelo júri popular de todas as acusações, considerado not guilty, que tem uma leve semântica aí em relação a inocente, mas tudo bem, considerado não culpado por qualquer dos crimes que a promotoria o acusou de maneira absolutamente indevida e por pressão da mídia, e por isso o caso ganhou destaque nacional e internacional, que outros crimes não ganham, né? Outros atos de violência, não houve um crime do Caio. Ele é considerado not guilty, e depois disso ele vai ser recebido pelo ex-presidente americano, e a chamada do Globo é essa que vimos. Trump recebe assassino de antirracistas, 2 pontos, bom garoto, para demonizar o Trump junto e tudo mais, né? Bom, quem eram os antirracistas? 3 homens brancos e com ficha criminal extensa. Um deles, inclusive, abuso, né, sexual. Se eu não me engano, de crianças. De crianças, então, 11 inquéritos contra o Rosenbaum, 11 inquéritos de estupro de crianças de 9 a 11 anos. Ele tentava se relacionar com as mães e estuprava as crianças. Só gente fina. Pois é, olha o nível de monstruosidade. E olha, outra coisa que as pessoas deixaram... Não, esse é o bom garoto para o Globo. E deixaram passar batido também esse detalhe, né? Eles estavam num ato do Black Lives Matter. Esse é o tipo de gente que o BLM atrai, né? E que a mídia chama de antirracistas. Olha, o cara abriu fogo ali contra 3 pessoas de uma multidão que tentava o agredir. Um deles tentou pegar a sua arma, né? É legítima defesa, assim concluído pelo júri popular. Mas, aleatoriamente, acerta 3 bandidos dessa periculosidade no Black Lives Matter. Se você for para Bangu 1 e abrir fogo, talvez não acerte 3 pessoas com uma ficha criminal tão assustadora, né? Então, isso mostra o que é o Black Lives Matter. Deixaram passar batido esse lado da história, né? Então, nós estamos lidando aqui com uma coisa muito grave, que é a morte da velha imprensa. O Glenn Greenwald, que nós temos inúmeras divergências, que é um cara esquerdista e tudo mais, mas ele foi no Tucker Carlson, da Fox News, e numa entrevista mostrou exatamente isso. Olha, veículos da imprensa brasileira, né, distorceram a realidade, assim como na Alemanha, em outros países. Por quê? Todos beberam e bebem sempre da mesma fonte, a mídia mainstream americana, que é composta pelo quê? Por uma extensão do Partido Democrata, e que tem narrativas, e não tem mais nenhum apreço pelos fatos. É só fake news, é só distorção, é só encaixar um discursinho prévio. Agora,
Isso tem a ver, foi até o tema da minha coluna que eu escrevi no final da semana, isso tem a ver com uma coisa estrutural que está acontecendo na imprensa americana e mundial. Né? Lá atrás, o jornalista era um cara meio despreparado ali, que ficava mascando chiclete e indo atrás de alguns fatos ali para reportar. Né? Aí criaram a ideia do jornalismo imparcial, isento, porque não era assim. Se você for ver décadas atrás, muitos veículos de comunicação eram extensão de partido político, declaravam abertamente seu viés e tudo. Aí criaram a ideia, talvez utópica, né, de um jornalista que é um santo clarividente, onipotente, especialista em tudo, que vai escutar as fontes todas e reportar tudo de maneira absolutamente isenta. Né? E criaram as universidades, as faculdades de jornalismo. Bom, nessa criaram os clubinhos e os professores, todos eles quase com viés progressista, de esquerda, criando cópias de si mesmos, criando ali os pequenos gremlins, todo mundo reproduzindo sua própria visão de mundo. E aí é um clubinho cheio de vaidade, cheio de carreirismo, cheio de malandragem, oportunismo e cheio de visão de mundo, onde para eles o Trump e o Bolsonaro são a reincorporação do Hitler em forma humana, né? A reencarnação de Hitler. Então, eles estão numa causa, como disse o próprio James Comey do FBI, que eu já mencionei mais cedo, né? O nome da biografia, do livro de memórias dele é uma lealdade mais elevada. Né? Quer dizer, ele não precisa se preocupar com essas coisas de, no caso do repórter, reportar os fatos de maneira objetiva. Isso ficou para trás. E alguns assumiram isso durante a era Trump. Não, que agora era hora de deixar isso de lado porque tinha uma causa mais nobre, impedir a destruição da democracia americana. Então eles estão nessa vibe, eles estão nessa cruzada, nessa missão redentora, né, da humanidade. E nisso vale tudo, vale inclusive não reportar a raça quando o assassino é de minoria. Você não vai ver na imprensa americana assassino negro, você não vai ver. É que nem extrema esquerda, não existe. Agora, quando o assassino é branco, está sempre lá destacado. A gente pode mencionar também, Constantino, o que aconteceu essa semana, que aí a imprensa não está cobrindo, que é exatamente um ativista do Black Lives Matter que passou com um carro em cima de uma parada de Natal. Crianças e idosos. Matou 6 pessoas, crianças entre os mortos e os feridos, que são mais de 60, e um silêncio sepulcral da imprensa. E ele já foi, na verdade, já foi puxado aí a ficha dele. É ativista do Black Lives Matter, anti-Trump, supremacista negro, inclusive alguns estão falando, porque ele prega aí a matança de pessoas brancas, e um silêncio absurdo da imprensa. Ana, é pior do que silêncio, né? Você mesmo já mencionou. O Andy, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, Andy Ngo, NGO, né? Aquele que tem um livro até sobre a questão da imprensa e tudo. O Andy, ele foi atrás do Facebook do rapaz aí, né? Do negro do Black Lives Matter, Daryl, que né? Alguma coisa. Jogou o carro. Ele foi denunciado pela imprensa. Falaram que ele era preconceituoso por ele querer se interessar mais em qual é o perfil desse cara. Quer dizer, quando vai contra as narrativas e o perfil pré-concebido, você tem que ignorar a verdade, não fazer jornalismo, não investigar os fatos. É um negócio abjeto, não é pior que silêncio. Intimidaram o cara que foi atrás do perfil dele. E vamos lembrar que durante um bom tempo ali, insistiram numa narrativa fake news de que a polícia o perseguiu e ele estava fugindo da polícia. Nada disso. O próprio chefe da polícia local desmentiu isso logo depois, dizendo que ele avançou contra a barreira da polícia, já premeditando o atentado terrorista. Né? Agora, fala muito em ódio dos supremacistas brancos e tudo. E num caso desses, isso não vem à tona. Um cara do Black Lives Matter, que tinha lá uma melancia com o punho do Black Lives Matter, né? que é o símbolo comunista também, não por acaso. Né, o símbolo comunista dos Sleeping Giants também, e por aí vai, né, dos Zé Dirceu, todos eles, né, tinha lá essa melancia e tudo. O cara odiava Trump, odiava brancos, jogou o carro numa parada de Natal, numa manifestação natalina com crianças, e isso não gera reflexões e debates inesgotáveis na mídia sobre o fenômeno que estamos tendo que lidar aqui. O ódio
contra o cristão, contra a sociedade ocidental, contra o quê? Né? Então, de novo, é um duplo padrão abjeto. E aí, só para finalizar esse assunto, claro. Lacombe, acho que o Constantino deve ter acompanhado também. Teve um outro caso essa semana, porque qual foi a narrativa da imprensa? O sistema judiciário americano protege a supremacia branca e é por isso que Kyle foi inocentado. Mas nessa mesma semana, obviamente sem a cobertura que teve o caso do Kyle, 3 homens brancos foram condenados porque mataram um rapaz negro num outro crime aí, e os 3 homens brancos vão passar aí a vida na cadeia e foram entrevistar o pai do rapaz negro, com algumas figuras ligadas ao Partido Democrata atrás dele, e o que o pai da vítima, do menino negro, disse: todas as vidas importam. Não só as negras. Aí ele já derrubou. Pergunta se essa entrevista saiu em todos os lugares. Não. Esse pai negro que disse: todas as vidas importam, não só as negras, todas as vidas importam. A imprensa também enterrou esse pai negro com um mínimo de bom senso, que quem faz a maldade não é a cor da pessoa, não é a religião, a opção sexual, é o ser humano, independentemente de que espectro ele pertença. For real, all life matters. All life. Yes. Not just black children. We don't want to see nobody go through this. Amen. I don't want to see no daddy watch their kid get lynched and shot down like that. That's right, Mom. So it's all our problem. It's all our problem. So hey, let's keep fighting. Let's keep doing it and making this place a better place for all human beings. Amen. All human beings. Amen. Everybody. Amen. Love everybody. Love everybody. All human beings need to be treated equally. Yeah. We finna conquer this lynching. E Ana, o Ben Shapiro até tocou no podcast dele dessa semana também nesse assunto, porque as estatísticas, a frase mais famosa dele é que os fatos não ligam para os seus sentimentos. As estatísticas são frias, mas elas trazem a objetividade da verdade, da realidade. O que nós vamos fazer com elas e como nós vamos interpretar causas e diagnósticos e receitas é que vai estar aberto para debate. Agora, a estatística é inapelável. 13% da população americana é formada por negros. E dos crimes violentos, é algo, dependendo do estado, dependendo do crime, algo na ordem de 1/3 a 40% ou 50% desses crimes. Isso é verdade. A imprensa, ao mascarar isso e falar que não se pode mais destacar a raça quando tem um crime, e, por exemplo, na Califórnia, nós estamos vendo aí esses lootings todos, esse vandalismo, essa roubalheira, as pessoas invadindo lojas em manadas, né, e tudo, e imagens mostram ali, e aí a turma está dizendo assim, não pode mostrar, porque senão vai fomentar o racismo. Olha, porque a maioria que se vê no vídeo ali são de pessoas negras. Veja, você pode constatar o fato e debater a solução. A pessoa pode até achar que, por exemplo, a causa é o racismo. Outros vão achar que é cultural. Outros vão achar que é econômica. Outros vão achar que é o que seja. Tem que debater. O que não dá é para mascarar a premissa, senão você já parte de um ponto de vista equivocado. Você não quiser mais enxergar o que está acontecendo, como é que você vai ajudar? Como é que você vai ajudar as próprias minorias? Porque o Thomas Sowell, ele bota muito o dedo nessa ferida, porque ele percebe que na concepção dele o problema é cultural e que essas pessoas estão abandonadas, sem terem criação dentro de uma casa com pai e mãe, sem terem as expectativas da sociedade de que tem que se comportar de uma certa maneira, porque tem sempre esse prisma de que é um salvo-conduto, porque se você criticar, você é racista, ou então o próprio negro está acting white, né? Tá querendo se passar por algo, quer dizer, o cara quer aprender a língua correta, o cara quer beber na alta cultura e tudo, ele é denunciado pelos movimentos, e esses movimentos de minoria formados basicamente por universitários brancos, quer dizer, tudo invertido, é uma coisa de mascote, é uma coisa que acalenta os corações de uma elite culpada que não está conseguindo ajudar em nada essas minorias, pelo contrário, está ferrando com a vida deles, ferrando, e o caso da Califórnia é bem sintomático, né? Olha o que está acontecendo na Califórnia, meu Deus. Já que a gente vai entrar na Califórnia, para fechar então esse assunto, agora no recall do governador Gavin Newsom, o candidato do Partido Republicano,
um cara espetacular, tenho certeza que o Constantino segue também, o Larry Elder, negro, intelectual, jornalista, absolutamente espetacular. Ele, durante a campanha ali, para tentar ser eleito governador da Califórnia, nesse recall do Gavin Newsom, uma mulher branca, vestida com uma máscara de gorila, jogou ovo nele e chamou de supremacista branco. Que mundo essa gente vive, Lacombe? Sobre o Black Lives Matter, né, quem tem um mínimo de informações sobre o grupo sabe muito bem do que se trata. Né? É um grupo marxista. Aliás, as fundadoras admitiram que são marxistas, né, treinadas, né, revolucionárias marxistas. Uma delas, inclusive, se retirou porque foi pega ali com um patrimônio imobiliário. Comprou 4 casas, milhões de dólares na Califórnia, num dos bairros mais brancos e ricos de um condado de Los Angeles. E não tem essa história de todas as vidas negras importam, né? Porque os negros mortos, assassinados por outros negros, esses não importam. Policiais negros, né, assassinados ou feridos por manifestantes do Black Lives Matter, também, essas vidas também não importam. Lacombe, né? Onde estão as clínicas de aborto, o Planned Parenthood, em todos os Estados Unidos? Dou uma chance para você adivinhar. Califórnia. Nas comunidades negras. Ali. Em todos os Estados Unidos. Em todos os Estados Unidos. É só olhar no Google, pega lá a Margaret Sanger. Completamente, ela dizia que era preciso diminuir a população de negros. As clínicas abortivas, a grande maioria, a vasta maioria, está em comunidades negras nos Estados Unidos. Por que a vida desses bebês negros não importa? É muita hipocrisia.